Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo, participantes aí do Plano BD. Hoje esse evento é dirigido a você, do Plano BD. Amanhã nós vamos fazer um evento similar para o pessoal participante do Plano CD. Nós recebemos demandas de fazer eventos desse tipo. As pessoas, provavelmente por causa das notícias de privatização, começaram a mandar zaps, e-mails, ligar para a gente, pedindo que fizesse um webinar, né, que a gente pudesse trazer para vocês o que a gente tem a falar, para tranquilizar vocês, para dar informações precisas, para que todos tenham noção dos seus direitos, né, do que pode acontecer numa privatização. Eu estou aqui, eu sou o diretor-presidente da Fundação, para aqueles que não conhecem, Sérgio Wilson Fontes. Eu estou acompanhado aqui de alguns técnicos da Fundação, o Rodrigo Pitecuro, o Daniel Barbosa e a Luciana Esteves. O Rodrigo vai fazer uma apresentação muito interessante, com competência que ele é peculiar. Você conhece o Plano BD, vale a pena, sim, assistir. Eu queria aqui, nessa introdução, trazer alguma tranquilidade para vocês. Eu elenquei aqui 5 pontos, tentei ser didático. Primeiro, fazendo um disclaimer aqui, nós não estamos aqui entrando no mérito da privatização, não nos cabe. Isso aí é outro tipo de discussão e outra esfera. Aqui na Fundação, então, nós não temos nenhum juízo de valor sobre isso aqui. Cada um, no seu particular, pode ter, mas aqui, como instituição, nós estamos aqui falando para vocês, tentando trazer vocês como nossos associados participantes, a quem a gente deve todas essas transparências, esse respeito pelo direito de vocês. É isso que nós estamos fazendo aqui. O primeiro ponto que eu queria colocar aqui é o seguinte: as pessoas têm dúvidas, e eu estou nesse negócio há muitos anos. E essa pergunta já vinha de muito tempo. Mas se tiver uma privatização de Furnas, pode privatizar a Real Grandeza? Pessoal, a Real Grandeza já é privada, é uma entidade privada de previdência complementar por lei. Então, não tem como privatizar, ela já é de direito privado. Então, a gente precisa entender. O segundo ponto o que acontece numa privatização? Eu tentei elencar algumas coisas com base nessa experiência, né, das privatizações brasileiras. Eu tenho... primeiro, pode acabar a entidade acaba quando faz uma privatização, termina com a Real Grandeza, não é o histórico. Eu vou citar aqui alguns fundos que ficaram tão bons quanto eram, alguns até melhoraram. Eu vou citar aqui a Braslight, que teve um problema inicial lá quando o francês comprou, estava com déficit enorme, que não é o caso da Real Grandeza, a legislação depois evoluiu no sentido de fechar certos, digamos, vazios que havia, permitindo o patrocinador fazer certas coisas. A CEPREV da CESITA, penso muito bem. A Valia da Vale do Rio Doce, está aí, inteira, tranquila. A CBS da companhia lá de Volta Redonda, da Siderúrgica Nacional. A Sistel, da Embratel. A Viveste, que era a antiga Fundação SESP, que é coisa de um ano e pouco mudou de nome. A Telos, da Embratel. Então, citei aqui 7 exemplos, pelo menos. Não acabaram o fundo, os fundos continuaram. Claro, outra coisa, houve retirada de patrocínio de planos, que é outra possibilidade que o Rodrigo, inclusive, vai dar detalhes. Não tenho conhecimento. E por que não se tem retirada de patrocínio? Porque é caro para o patrocinador. Você tem que trazer a valor atual todos os seus compromissos futuros, que a empresa paga metade da contribuição, você traz seu valor presente, é um valor muito alto. Então, há um desincentivo a que você retire patrocínio de planos. Essa é uma boa razão para a gente acreditar que não vai ter retirada de patrocínio numa privatização. Outra coisa, ocorrem ajustes? Claro, ocorrem ajustes. Ocorrem mudanças? Ocorrem mudanças. Algumas coisas que ocorrem, eu queria mostrar para vocês aqui, em função dessas privatizações todas que eu citei, que a gente analisou. Uma coisa que ocorre é o seguinte:
Vamos trocar o plano BD por um plano CD puro. Ora, antes da privatização, nós já estamos com esse plano aí. E é um plano que tem certas vantagens para os participantes. Resgate melhor, né? Você tem algumas questões até melhores. E piores em outras. Aí é a opção do participante. Né? A outra coisa é redução de custo. A patrocinadora ela paga no plano BD, que é o nosso de hoje, ela paga o custo administrativo do plano. Já há um questionamento para não pagar esse custo antes de privatizar. É antigo, e nós tivemos lá uma ação na Justiça da Pós-Funas que garantiu que ela tinha que cumprir aquilo que estava lá no regulamento de pagar o custo administrativo do plano. Ela paga o custo previdenciário, eu boto lá um dinheiro, ela bota outro, e o administrativo, né, da gestão da máquina da Rio Grandeza, é paga por Furnas e Eletronuclear. São os dois patrocinadores do plano BD. Então, isso já está... uma coisa, o Planes, o nosso Planes, o custo administrativo do Planes, que é o plano suplementar, tem lá o plano empresarial, Furnas, Eletronuclear, da própria Rio Grandeza, para os seus empregados, e tem o suplemento, que é o Planes. Sempre foi assim há 40 anos. Furnas pagava o custo administrativo. E há 2 anos, Furnas rescindiu o contrato, esse item do contrato, não vou pagar mais o custo administrativo. Então, já correu. Aposentado, em média, hoje paga em torno de R$ 110, R$ 112 para cobrir o custo administrativo do plano. Isso já aconteceu, era um direito da patrocinadora, eu não quero mais pagar. Não tem lei que obrigue. Tivemos uma discussão enorme, isso levou ainda 1 ano, tentando... E, enfim, isso também já aconteceu. Então, eu acho que nós não temos que ter essa... Fico preocupado até das pessoas, né? É claro que pode ocorrer mudanças, eu não estou aqui garantindo, não sou eu que mando, não sou eu que faço, mas eu estou montando um histórico de experiência. Não é para ficar apavorado, não é para as pessoas ficarem... o que aconteceu na Braslight, por exemplo? Eu nem lembro, na década de 80, eu acho que foi a privatização da Braslight, 90, eu acho. A francesa comprou a Light, você deve lembrar, e ela tinha um grande déficit atuarial no plano BD, e as pessoas, por desconhecimento naquela época, então, não foram bem informadas, elas retiraram o direito que tinha à época único, que era a reserva de poupança, que é a parte que ela contribuiu. E, mal orientados, tiravam a reserva de poupança, foram para... Quando ela tira a reserva, ela deixa a reserva maior, que é a da patrocinadora, dentro do plano. Isso resolve o déficit atuarial, quer dizer, o patrocinador que comprou resolveu o déficit atuarial do plano praticamente demitindo pessoas, um troço extremamente cruel. Tinha um incentivo a demitir. Isso acabou, não tem mais essa questão. Hoje você tem institutos. O Rodrigo vai mostrar aí as possibilidades que você tem hoje, que a lei foi evoluindo para tapar esse tipo de restrições, né, que prejudicavam as pessoas. Quer dizer, também é o seguinte, a Rio Grandeza tem uma história de segurança e tranquilidade. Nunca deixou de honrar um dia de pagamento, 1 centavo para ninguém. Todos vêm recebendo, seja do BD, seja do CD. Nós somos um dos poucos planos de previdência complementar no BD que não aumentou contribuições para os seus participantes. Vocês devem lembrar, toda hora sai nos jornais, nós tivemos muitas fundações que aumentaram contribuições. O Rodrigo não está na apresentação dele, mas todo mês ele me dá esse número que eu acompanho. A gente, fundações co-irmãs chegam a pagar 10 vezes mais a contribuição que se paga para o plano BD da Rio Grandeza. Para você ter uma ideia, o Rodrigo pode confirmar, e uma pessoa que tem uma aposentadoria hoje de R$ 10.000 no plano BD, ela paga para a fundação em torno de R$ 136. R$ 136. Não tem nenhum plano no Brasil que tenha uma mensalidade tão baixa. Né? Você pega o fundo dos Correios, é R$ 2.600. Você pega outros planos, muito mais. Então,
Por que é isso? Porque é uma história de gerir bem a fundação, gerir bem os seus investimentos. Não tivemos grandes perdas, é óbvio que investimento, como ano passado. Chegamos em março, ninguém imaginava ter essa terrível pandemia, mas no dia 23 de março, o mercado afundou 40%. E já recuperamos praticamente. Hoje a gente está com um plano equilibrado, não há perspectiva de aumentar a contribuição tão cedo. Claro, pode dar um outro desastre, mas é o cisne negro, é o evento de cauda, que a gente vai ter que... A Reograndeza é absolutamente segura, tem um plano muito com contribuições muito baixas, equilibrado ainda assim. Então, acho que vocês têm que ter tranquilidade nesse momento, olhar os seus direitos, sempre é bom. Uma das questões do plano BD, não chega a ser um problema, é que as pessoas normalmente se lembram do seu direito à sua aposentadoria quando estão perto de aposentar. Uma das vantagens do plano CD é que é uma conta praticamente corrente, a pessoa fica olhando aquela conta todo dia praticamente. Então, ela se sente muito mais dona daquele dinheiro, vigia muito mais até, e cobra muito mais, enquanto que a pessoa do plano BD sabe, não, eu para me aposentar eu preciso ter a carta do INSS, está longe. Não se preocupa. E como o plano, modéstia à parte, é bem gerido, nunca deu aumento de contribuição para as pessoas nos últimos, sei lá, 20 anos, ao contrário de boa parte dos outros. As pessoas não lembram que tem um plano. Aí agora tem uma privatização que está sendo falada, eu preciso ver meus direitos. Calma, os direitos serão preservados, vocês têm direitos e tem que ter muita calma nessa hora para poder entender esse processo. E nós estamos aqui justamente para trazer para vocês, como é nosso papel, as informações. Amanhã nós vamos estar com o pessoal do Plano CD, que a abordagem é um pouco diferente, mas dentro da mesma linha de transparência, de discutir com vocês abertamente. O Rodrigo vai fazer uma apresentação, como eu falei, você conhece o Plano CD, excelente a apresentação do Rodrigo, e a gente se coloca à disposição. Temos os nossos canais de atendimento, temos a nossa própria área da diretoria de seguridade. Eu esqueci de dar um aviso, a Patrícia, diretora de seguridade, não está aqui, porque nós estávamos lá numa reunião que é o Fórum de Seguridade, onde todos os sindicatos se reúnem, por acaso marcaram a reunião para hoje, e, de novo, é um compromisso nosso com a transparência, com prestar conta para o nosso participante. A Patrícia ficou lá, porque tem uns assuntos, eu já tinha o que fazer, ela vim para cá e ela está se juntando a gente aqui para essa reunião. Então, que vocês saiam daqui com todas as dúvidas esclarecidas, mas nós estamos sempre à disposição para estar esclarecendo, fazendo outros webinars. Esse ano nós já fizemos vários webinars. Eu não conheço nenhum fundo que fez tanto webinar para discutir isso. Nós fizemos um webinar em abril do ano passado, em plena crise do mercado. Não me lembro de alguém ter feito. Para mostrar, caiu mesmo, olha que desgraça que está o mercado. Depois fizemos um em agosto para botar, começamos a recuperar. Fizemos outro em dezembro. O Plambis, nós fizemos 2 webinars. Fizemos mais um para falar do Plano Novo de Saúde, o Aura. Quer dizer, compromisso nosso, isso não é mais do que a nossa obrigação. E é isso que a gente tem incutido aqui nos nossos profissionais, todos que estão aqui, pessoas fantásticas, com esse espírito. Lá na Reograndeza, a gente respeita profundamente essa questão do participante, sua transparência, sua necessidade. Então, não vou falar mais, vocês vão ficar com o Rodrigo, ele vai falar dessas questões do plano BD, vai tirar as dúvidas de todo mundo, e como usar o simulador, né, Rodrigo, também, que também foi uma coisa que a gente implantou recentemente, que ficou bem melhor. No plano CD, então, ficou ótimo, melhorou bastante. Como é que é o cálculo de benefício, como é que é essa história de retirar patrocínio, como é que é a história de todos os direitos que você tem desses chamados... como é que é, Rodrigo? Institutos de Previdência. Institutos, portabilidade, etc. Tá bom, pessoal? Eu vou passar a palavra, então, a você, né, Rodrigo, agora? Isso, Sérgio, obrigado. Tá bom. Grande abraço aí, pessoal. Obrigado, Sérgio. Bom, boa tarde a todos. Como o Sérgio já me apresentou, sou Rodrigo Bittencourt, hoje sou gerente de benefícios previdenciários da Reograndeza, estou na fundação vou completar 18 anos, sempre nessa área de previdência, sou apaixonado pelo que eu faço,
Então, o que a gente está apresentando hoje aqui também faz parte da nossa vida. Nós somos participantes do Plano CD, nós somos participantes da Real Grandeza, e a gente tem isso aqui como um patrimônio nosso, e cada vez mais a gente quer dar transparência a todos os benefícios, todos os direitos que os participantes têm. Então, a gente vai mostrar um pouquinho do Plano PD hoje, e depois abrir para perguntas. A gente quer esclarecer todas as dúvidas de vocês, e, se for necessário, a gente vai fazer outro webinar mais à frente, conforme o cenário vai se desenhando, a gente tenha mais acesso à informação, a gente vai passando tudo para os nossos participantes. Nosso objetivo é esse, dar sempre transparência e confiança para os nossos participantes. Eu vou compartilhar a tela aqui. Bom, como o Sérgio já introduziu, a gente vai falar especificamente sobre o Plano PD hoje, né? Então, falar um pouquinho sobre a Real Grandeza. Foi criada em 1971. A gente está completando esse ano 50 anos de existência, sempre com os pagamentos em dias, concessões de pagamento de benefícios de forma ágil. A gente está otimizando todos os nossos processos de previdência, então, em breve, a gente vai ter mais novidades aí, além do simulador que o Sérgio já falou. A gente quer colocar todos os requerimentos de forma digital para facilitar, não só nesse período de pandemia, mas quando tudo voltar ao normal, a gente pretende estar muito mais digital do que era antes, né? Então, nosso objetivo é garantir um benefício de aposentadoria para todos os nossos participantes, né? Garantir tranquilidade, bem-estar. E hoje a gente tem 3 patrocinadores, né? A Furnas, Eletronuclear e a própria Real Grandeza. Somos aí próximo de 13 mil pessoas, entre ativos, assistidos e beneficiários. Falar um pouquinho sobre o nosso setor, né? A gente é uma entidade fechada de previdência complementar, como o Sérgio falou, a gente é uma entidade privada, né? E o nosso setor ele é muito consolidado. Então, hoje a gente tem mais de 290 entidades de previdência, a gente tem mais de 3,5 milhões de participantes entre ativos e assistidos, 3,8 milhões de dependentes. A gente não abrange só o participante, a gente também protege a família do participante, né? São 3.330 patrocinadoras no total. A gente atingiu aí recentemente a marca de 1 trilhão em patrimônio de todo o setor, né? Das entidades fechadas de previdência, mais de 1.000 planos de benefício. A gente representa 14% do PIB do Brasil, isso é muita coisa, né? Apesar de a gente achar que a gente pode avançar mais ainda, mas 14% do PIB é uma marca muito expressiva. Falar um pouquinho também sobre a legislação, né? Até para dar segurança para o participante. Esse setor nosso das entidades fechadas, ele é muito regulado, ele é muito fiscalizado. Então, todas as entidades fechadas de previdência estão submetidas à fiscalização da Previc, né, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que hoje está subordinada ao Ministério da Economia. Então, a gente tem aí como balizador das nossas operações a Lei 108 e a 109, né, ambas de 2001. Então, é um setor muito regulado, muito fiscalizado, sempre em defesa do participante e das entidades. Essa a gente trouxe para mostrar um pouco da máquina desse setor, das entidades fechadas, né? A gente tem a Previc, que é o órgão fiscalizador. A gente tem a SPPC, que trata das políticas de previdência complementar. A gente tem o Conselho Nacional, que trata de toda a parte de regulação, Conselho Nacional de Previdência Complementar, o CNPC. E a gente tem a Câmara Recursal, também, que trata dos assuntos da previdência complementar. Então, é uma máquina muito parruda, apesar do Ministério da Previdência ter sido extinto no governo Bolsonaro, a máquina continua funcionando, o órgão fiscalizador continua atuando, o que dá muita segurança para o setor. E como a gente já vem falando, o setor é muito regulado, então a gente tem uma lei que rege, a gente tem uma série de resoluções que a gente é obrigado a cumprir,
e a gente tem uma série de operações que são reguladas pelo órgão fiscalizador. Então, a gente tem fechamento de plano, saldamento de plano, fusão, incorporação de plano, cisão, tudo isso é tratado na legislação e nas resoluções do CNPC. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre retirada de patrocínio e transferência de gerenciamento, que são as operações que a gente vislumbra aí, possivelmente no cenário futuro, caso venha a ocorrer, lógico. E sobre a retirada de patrocínio, como o Sérgio já introduziu, não é uma operação simples. A retirada de patrocínio é quando a empresa deixa de ser patrocinadora do plano, então ela extingue a relação contratual empresa-entidade de previdência. E a gente tem uma legislação também, uma resolução do CNPC, número 11 de 2013, que faz toda a regulação da retirada de patrocínio, e a portaria Previc 324, mais recente, que trata desse trâmite, que melhorou o trâmite da retirada de patrocínio agora em 2020. Então, essa operação ela é muito controlada, depende da aprovação da Previc, depende de uma ampla divulgação a todos os participantes, então a gente não pode fazer nada sem o conhecimento dos participantes. A gente montou um esquema aqui de tempo, só para ilustrar um pouquinho de como que a retirada de patrocínio pode ocorrer, né? Depois que a patrocinadora comunica à entidade que quer retirar o patrocínio do plano, a gente tem 10 dias úteis para comunicar aos participantes. Depois a gente tem 60 dias até a data base para montar os estudos, para solicitar todas as informações que a gente precisa do patrocinador. Depois disso, a gente tem 180 dias para protocolar o pedido de retirada de patrocínio na Previc. Depois disso, a Previc tem 60 dias para aprovar ou não a retirada de patrocínio, depende da análise deles. Depois a gente abre um prazo de 60 a 120 dias para os participantes optarem, que o participante vai precisar fazer uma opção, caso isso venha a ocorrer. O participante tem algumas opções que a gente vai ver mais à frente, né? Caso isso ocorra, caso a retirada de patrocínio seja aprovada, a gente vai ver mais à frente. E depois a gente tem mais 30 dias para efetivar a retirada de patrocínio. Então, fazer todas as transferências, quem permanece no plano continua, quem vai sair, quem vai portar, vai para outro lugar, a gente faz as transferências e efetiva a retirada de patrocínio. Esse é um processo muito controlado, muito regulado, e não é simples. A retirada de patrocínio ela pode acontecer de algumas formas diferentes. Então, assim, o que se enquadra mais num possível cenário seria uma retirada total ou uma retirada parcial. A retirada total é quando só existe um patrocinador no plano, que não é o caso do plano BD. Então, se a gente só tivesse um patrocinador do plano, a gente poderia ter uma retirada de patrocínio total, e aí, nesse caso, o plano se extingue e as reservas dos participantes são individualizadas e cada participante decide o que vai fazer com o seu recurso. Além da retirada total, a gente tem a retirada parcial. A retirada parcial ocorre quando a gente tem mais de um patrocinador dentro do mesmo plano, como ocorre no plano BD. No plano BD, a gente tem eletronuclear e Furnas dentro do plano. Como a eletronuclear não vai ser privatizada, a gente fica com Furnas aí com essa possibilidade de retirar o patrocínio. Mas aí seria uma retirada parcial. O plano continuaria existindo e os participantes teriam a opção de continuar dentro do plano BD, dentro da Real Grandeza. Tá? E aí a gente montou algumas perguntas que a gente achou que seriam pertinentes nesse momento de muita apreensão dos empregados das patrocinadoras, para tentar responder algumas questões. A empresa pode retirar o patrocínio sem arcar com todos os seus compromissos? Como o Sérgio falou, para retirar o patrocínio, a empresa precisa arcar com todos os compromissos passados e trazer a presente todos os compromissos futuros. Então, isso é caro para a empresa, muito caro para a empresa. E além desse alinhamento dos compromissos, não pode ter nenhum contrato de dívida em aberto, tudo isso precisa ser regularizado. As contribuições, não pode ter contribuições em atraso, então, se o patrocinador tem alguma contribuição em atraso, isso precisa ser regularizado. Equacionamento de déficits passados também precisa ser regularizado. Provisionamento das ações judiciais também precisa ser regularizado, então, o patrocinador não faz uma retirada de patrocínio sem regularizar todas essas questões. Então, todos os compromissos precisam ser arcados pelo patrocinador antes dele extinguir o contrato com a entidade de previdência.
Então, para fazer isso, é o que o Sérgio falou, é muito caro e é muito complexo. Tá? O patrocinador pode se retirar de um plano deficitário? A gente entende que não. O que eu falei na pergunta anterior até. Para isso ocorrer, tudo precisa estar equacionado para que a Previc possa aprovar a retirada de patrocínio. E aí, no caso de déficit, um possível déficit apurado no momento do cálculo da database, do cálculo da retirada do patrocínio, do cálculo das reservas, esse resultado deficitário segue a mesma regra de equacionamento de déficit de uma operação normal. Assim, o déficit precisa ser rateado entre participantes e assistidos, de um lado, e o patrocinador do outro lado. No caso da retirada do patrocínio, o patrocinador tem até a opção de arcar com 100% desse déficit, né? Porque a gente sabe que dificilmente os participantes vão ter os recursos para equacionar a parte dele de forma imediata para que a retirada de patrocínio ocorra. Então, se o patrocinador quiser arcar com 100% desse custo de equacionamento do déficit, ele pode fazer para acelerar a retirada de patrocínio, que a gente acha muito difícil acontecer. E aí, quais são as opções dos participantes em caso de retirada de patrocínio? Como eu já falei, se for uma retirada parcial e o plano continuar existindo, o participante pode continuar no plano na condição de autopatrocinado ou na condição de assistido. Aqueles que já eram assistidos continuam normalmente no plano, recebendo seus benefícios e segue a vida normalmente. Caso ocorra uma retirada total, a Reograndeza pode, né, se for do interesse da entidade, e lógico que a Reograndeza pode criar um plano instituído para essa opção. Então, se a gente quiser reter os participantes, mesmo que haja uma retirada total de patrocínio, se a gente quiser reter os participantes e continuar oferecendo um plano instituído para esses participantes, a gente pode oferecer, e o participante também opta, naquele período de tempo lá, para fazer essa escolha. Uma terceira opção que o participante tem, no caso de retirada de patrocínio, é transferir-se para outro plano de previdência. Então, a reserva que é individualizada no momento do cálculo da retirada do patrocínio, o participante pode levar para qualquer entidade de previdência normalmente, né, o que a gente chama de portabilidade. O participante pode receber a sua reserva individualizada em parcela única, ou uma última opção, ele pode combinar, ele pode receber uma parte da reserva individual dele em parcela única e pode transferir o restante para uma outra entidade de previdência e contratar um outro plano de previdência. Então, essas são as opções que o participante tem em caso de retirada de patrocínio. E aí, como o Sérgio já adiantou também, a gente tem aí alguns exemplos, né, de entidades, de fundações que se reinventaram após a privatização. A gente tem o caso da Valia, que hoje é uma referência, né, nesse setor de entidade de previdência. A gente tem a Família Previdência, lá do Sul, que é a antiga C3E, né, da Companhia de Águas lá da região do Sul, lá, que até mudou de nome depois da privatização das empresas e vem crescendo muito ultimamente. Então, lançou o Plano Família, mudou o nome da fundação para Família e vem crescendo absurdamente. Assim. A gente assistiu recentemente um exemplo da Abrap, em que eles apresentaram os números deles, são fantásticos. Assim. A fundação vem crescendo muito. A Braslight, como o Sérgio comentou, também sobreviveu à privatização da Light, que foi complicadíssima, assim, num período que não existia essa regulação que a gente tem hoje. Então, a Braslight sofreu muito, mas resistiu, sobreviveu, é também uma referência para a gente. A Viveste, também, a antiga Funsesc, da Companhia Paulista de Força e Luz, também se reinventou, mudou de nome, se reposicionou no mercado, agora quer administrar planos de saúde, quer abrir o mercado, quer crescer nesse segmento de saúde, também no segmento de previdência, lançando o Plano Família, o Plano Instituído. A Infraprev também é um exemplo de otimização de processos, a gente tem contato com eles direto, a gente busca sempre esse network. Então, a gente tem grandes exemplos de entidades que já passaram por essa situação de privatização de um patrocinador e que sobreviveram e que melhoraram muito depois disso, cresceram, se profissionalizaram e se tornaram grandes entidades de previdência, assim, entre as maiores até.
Eu vou falar também sobre um pouquinho sobre transferência de gerenciamento, que é uma operação que também pode acontecer numa eventual privatização e tal. A transferência de gerenciamento ocorre quando a gestão do plano de previdência é transferida para outra entidade. Então, o patrocinador não retira o patrocínio, ele continua patrocinando o plano, e o plano é transferido para uma outra entidade de previdência, garantido todos os direitos do participante, todo o patrimônio é transferido e todas as obrigações do gestor do plano também são asseguradas. Então, a gente tem a Resolução 25, de 2017, que regula a transferência de gerenciamento, e a Portaria também 324, que normatizou todo o trâmite de aprovação da operação. Então, a gente montou também uma linha do tempo aqui para o processo de transferência de gerenciamento, a mesma coisa. Depois que a gente recebe o pedido da patrocinadora para transferir, a gente tem 10 dias úteis para comunicar aos participantes, depois 60 dias úteis para elaborar um plano de transferência, depois mais 120 dias para o protocolo na Previc, 30 dias antes de submeter a Previc, a gente precisa comunicar novamente aos participantes que a gente está protocolando esse pedido, e depois mais 30 dias para efetivar a transferência do gerenciamento. E aí, a partir daí, o plano passa do gestor de origem para o gestor de destino, todos os direitos são assegurados, o plano continua existindo, até o CNPV é o mesmo, o CNPV é o número de registro do plano na Previc, então, assim, o plano continua existindo da mesma forma. E, com regulamento, a entidade de destino é obrigada também a disponibilizar estatuto, toda a forma de funcionamento. Então, essa transferência de gerenciamento também é uma operação muito regulada e muito controlada pela Previc. Aí, no caso da transferência de gerenciamento, é um pouco diferente da retirada de patrocínio. O plano continua existindo, ele só passa a ser gerido por outra entidade. Então, nesse caso, tudo pode ser transferido, tudo é transferido. Contratos de dívida, contrato de contribuições em atraso, equacionamento de déficit, tudo é transferido para a nova entidade que vai gerir o plano dali para frente. Então, o plano continua existindo da mesma forma, inclusive todas as obrigações passadas e as obrigações futuras. E aí a gente tem alguns exemplos também de entidades que passaram por isso, né? A gente teve a Viva Previdência, que vem crescendo muito também no segmento de previdência. A gente teve transferência de gerenciamento da Ciadprev. A gente viu o caso da Neo Energia, que foi a fusão até de 3 entidades de previdência com transferência de gerenciamento. E aí até um ponto interessante desse caso, do caso da Neo Energia, a privatização das empresas lá, da Faelba, da Celpos e da Fazenda, aconteceu na década de 90. E essa transferência e essa fusão dos planos foi efetivada há muito pouco tempo. Assim. Então, assim, é um processo muito complexo e às vezes demora muito tempo, às vezes décadas para acontecer e se consolidar. Então, a gente tem aí também alguns exemplos de transferência de gerenciamento, que é mais uma operação aí prevista e regulada pela Previc. Agora a gente vai falar do plano BD mais especificamente. Então, quais são os direitos, quais são todos os benefícios que a gente oferece dentro do plano. Então, o plano BD foi o primeiro plano lançado pela Rio Grandeza, na década de 70. É um plano mutualista, né? Então, todos os participantes contribuem para um plano e vão formando uma poupança coletiva, e essa poupança coletiva ela tem que ser suficiente para a gente pagar todos os benefícios dos participantes do plano. Então, como o Sérgio falou, o plano foi muito bem gerido nesses últimos 50 anos. Então, hoje a gente consegue cobrar uma contribuição administrativa muito baixa. Assim, realmente não tem nenhuma no mercado que seja assim, tão baixa quanto a da Rio Grandeza. Então, isso também é fruto da gestão que a gente vem fazendo aí ao longo desses 50 anos à frente da Rio Grandeza, né? Aqui um pouquinho dos números que a gente divulga todo mês no boletim de previdência, a gente envia para o e-mail de todos os participantes todo mês. Então, como que está a população do plano hoje? A gente tem um plano BD muito maduro, né? Hoje a grande maioria é de aposentados, então a gente tem aí chegando a 7.000 aposentados, 6.957 aposentados. A gente tem 1.900 pensionistas do plano e apenas 647 participantes ativos no plano BD hoje.
né? Então, assim, aqui é a distribuição dos benefícios que a gente paga hoje. No plano BD, a gente complementa os benefícios da Previdência Social. Então, para cada tipo de benefício da Previdência Social, por tempo de serviço, aposentadoria especial, aposentadoria por idade, a gente complementa esse benefício aqui no plano BD. Aqui embaixo a gente tem algumas informações da variação da UB, da unidade de benefício do plano, que é atualizada mensalmente pelo INPC. E aqui o resultado do plano até maio, agora de 2021. A gente está aí com uma rentabilidade de 5,03 contra uma meta atuarial de 5,41. Nesse cenário de pandemia, a gente vem divulgando isso todo mês, exatamente para dar transparência e para que os participantes possam acompanhar essa retomada. Aí a gente vem retomando o resultado da rentabilidade, vem melhorando a cada mês. Acho que junho já melhorou um pouco mais, acho que a gente já até chegou na meta atuarial, e aí todo mês, como eu falei, a gente solta um boletim de previdência com atualização do resultado do plano, então todos os participantes podem acessar, está disponível no site da Rio Grandeza, e acompanhar de perto a rentabilidade e se a gente está atingindo a meta ou não. Aqui a gente destacou algumas vantagens do plano BD, né? Então, o plano BD ele é composto por uma parcela, como você se aposenta, ele é composto por uma parcela da complementação de aposentadoria, né, que a gente vai ver mais à frente como a gente calcula, e você recebe também uma parcela de adicional de aposentadoria, é mais uma parcela do benefício, uma parcela que também é vitalícia, assim como a complementação, e que você começa a receber a partir do momento da concessão do benefício. O plano BD é um benefício para as famílias, então a gente tem a proteção também dos familiares, a gente paga a pensão por morte também para os beneficiários, os mesmos beneficiários são reconhecidos pela Previdência Social, então o plano BD também cobre todos os beneficiários do participante, em caso de falecimento do participante, a gente concede as pensões. O plano de previdência ele tem um incentivo fiscal para o aposentado, né? Então todas as contribuições que são feitas podem ser abatidas até o limite de 12% da base de cálculo do imposto de renda, para quem faz aquela declaração completa de ajuste. Então, é mais uma vantagem do plano de previdência. No plano BD, a gente tem uma parcela que a gente chama de garantia mínima anual, que é praticamente uma exclusividade da Rio Grandeza. Poucos planos têm isso hoje em atividade. Garantia mínima anual ela é uma garantia, como a gente paga o benefício, o mesmo valor de benefício todo mês, a gente reajusta o benefício de aposentadoria uma vez por ano, a gente sabe que a gente tem perdas inflacionárias ao longo do ano. Então, cada mês, né, a gente tem perda inflacionária. A garantia mínima anual, ela repõe essa perda que você teve ao longo do ano. Então, quando a gente concede o benefício, a gente gera, além do valor monetário, a gente gera o benefício em quantidade de UB, e essa quantidade de UB que você tem, ela é garantida ao longo do ano. Então, se a gente teve uma perda inflacionária ao longo do ano, essa perda é reposta sempre em janeiro do ano seguinte, num pagamento junto com o pagamento do mês de janeiro. A gente disponibiliza também um extrato mostrando como é que a gente faz o cálculo da garantia mínima anual, e é mais um benefício exclusivo do plano BD, né? Pouquíssimas entidades têm esse benefício embutido no regulamento. Além das parcelas mensais, né, 12 parcelas do ano, a gente paga também um 13º benefício, que a gente chama de abono anual, como se fosse um 13º salário. A gente tem assegurado também no regulamento um benefício mínimo, né, que hoje está em R$ 615, ninguém recebe menos do que R$ 615 no caso de aposentadoria, ele é equivalente a 20 UBs, e no caso da pensão por morte também é a metade desse valor, equivalente a 10 UBs. O participante, quando se desliga da empresa, como o Sérgio falou, ele pode continuar no plano através dos institutos de previdência, que a gente vai ver mais à frente. A gente tem 4 opções para o participante que se desliga e ainda não pode se aposentar. E a base de cálculo do benefício do plano BD é baseado sempre no salário, na média dos últimos 36 salários. A gente vai ver com detalhes à frente. Então, essas são assim, as vantagens que a gente acha importante destacar no plano BD. É importante também que seja do conhecimento de todos. Então, esses são os benefícios que a gente concede e paga no plano BD. Eles são atrelados aos benefícios da Previdência Social.
Então, quando o participante se aposenta na Previdência Social por tempo de contribuição, a gente consegue uma complementação de aposentadoria por tempo de contribuição. Quando ele se aposenta por idade, a mesma coisa. Ou na especial, a mesma coisa. E a gente tem também a complementação de aposentadoria por invalidez, também atrelado ao benefício do INSS. Então, se o participante se invalidar e tiver a concessão do benefício de aposentadoria da Previdência Social, a gente também complementa esse benefício. E o benefício de pensão por morte, em caso de falecimento dos participantes, no valor de 45% do benefício de aposentadoria. Tá? Então, esses são os benefícios do Plano BD. E o que você precisa para se aposentar na Real Grandeza? Então, a gente tem alguns quesitos, que a gente chama de quesitos de elegibilidade, que são: você precisa estar aposentado pela Previdência Social para se aposentar na Real Grandeza, no Plano BD. Você precisa se desligar do quadro da patrocinadora, você precisa ter, no mínimo, 10 anos de contribuição para o plano, que, no caso do Plano BD, todo mundo já tem. Né? Em alguns casos, o participante precisa pagar uma joia atuarial, né? Quando ele ingressou no plano, já com uma idade avançada, acima de 35 anos, para quem entrou depois de 88. Então, se você entrou na fundação depois de 88, com 35 anos ou mais, provavelmente, quando você se aposentar, você vai ser chamado para fazer uma contribuição adicional, que a gente chama de joia atuarial. Essa joia pode ser parcelada em folha, vitaliciamente, pode ser financiada em 10 anos, ou pode ser descontada à vista. Né? Você pode pagar essa joia à vista também. E para os participantes admitidos a partir de 1/9/79, a gente tem uma idade mínima também para os benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição, que é de 55 anos, e para o benefício de aposentadoria especial, que é de 53 anos. Isso não quer dizer que você não possa se aposentar antes de completar essa idade, mas, se você fizer isso, você vai também ser chamado para fazer uma contribuição adicional, um encargo atuarial, né, que também pode ser parcelado e descontado em folha, ou pode ser descontado também de forma proporcional no valor inicial do benefício. Tá? Então, essas são tudo que você precisa para se aposentar no Plano BD. E aí, como que é feito o cálculo da complementação e do adicional de aposentadoria? A complementação, assim, de forma simplificada, ela é baseada na média dos 36 últimos salários, sobre os quais foram calculadas as suas contribuições. Né? Então, a gente pega os 36 últimos salários, tira uma média desse valor, calcula um valor de INSS hipotético. A gente não usa o valor real do INSS, que é pago lá pela Previdência Social. A gente calcula um valor de INSS hipotético, que também é calculado com base na média dos 36 últimos salários, e aí todos esses salários são limitados ao teto. A gente chega no valor de INSS hipotético para deduzir da tua média dos 36 últimos salários de contribuição. Então, assim, a gente chega na parcela da complementação. O adicional de aposentadoria, que você recebe junto com a complementação, ele é calculado também com base na média dos 36 últimos salários, só que essa média é limitada ao teto de contribuição hipotético da Real Grandeza. Então, é um percentual que varia entre 20% e 25%, e você recebe também de forma vitalícia. Então, o benefício de aposentadoria do Plano BD ele é composto por essas duas parcelas, complementação e adicional de aposentadoria. E aí, você recebe o benefício de aposentadoria da Real Grandeza e tem, lógico, as deduções legais, que são obrigatórias. Né? A gente tem, no caso do Plano BD, o participante, depois de aposentado, ele continua pagando uma contribuição, que é, na verdade, a metade do que o participante ativo paga hoje, ela também reduz. A gente tem os descontos legais, imposto de renda, e qualquer desconto que o participante tenha consignado em folha, plano de saúde, algum seguro, qualquer coisa que venha a ser descontado em folha. E a própria joia atuarial, lá, que nos casos em que ela se aplica, também pode ser descontada em folha. Então, a gente tem, basicamente, essa estrutura de pagamento do benefício. Os benefícios do Plano BD são reajustados uma vez por ano, né, sempre na mesma data que o INSS reajusta, e nos últimos 20 anos tem sido sempre no mês de janeiro. A gente tem uma metodologia de reajuste em 2 vetores. O que significa isso?
a gente segue os índices da Previdência Social, os mesmos índices que o INSS dá de reajuste em janeiro para as aposentadorias do INSS, a gente aplica na Real Grandeza no Plano BD. Só que, além desse reajuste da Previdência, o reajuste oficial, a gente também garante o mínimo pela variação da UB, que é atualizado pelo INPC. Então, caso o INSS venha a dar um reajuste inferior à variação do INPC, a gente garante para o Plano BD a variação do INPC, que a gente chama de UB. Então, sempre esses dois vetores comparando o que é mais favorável para o participante. Então, a gente tem um exemplo aqui dos últimos reajustes. Há bastante tempo já os reajustes estão paritários, então o mesmo índice publicado pela Previdência Social para reajustar os benefícios tem sido acumulado do INPC, então a gente não tem tido muita diferença nos últimos anos. Quem são os beneficiários a título de pensão por morte? Então, a gente reconhece no Plano BD os mesmos beneficiários que são reconhecidos pela Previdência Social. Então, cônjuge, companheiro, esposa, esposo, filhos até 21 anos, ou se inválidos de forma vitalícia, irmãos e pais. Mas, na estrutura da Previdência Social, a gente tem algumas classes de beneficiários. Então, cônjuge, companheiro e filhos estão na primeira classe. Então, eles sempre vão ter direito. Irmãos, eles só entram se não houver nem filhos e nem companheiros. E precisam também comprovar dependência econômica. E os pais também, se comprovar dependência econômica. Então, esses são os beneficiários. A gente sempre vai reconhecer os beneficiários que a Previdência Social reconhecer. O aposentado também paga imposto de renda, Então, a tabela de cálculo do imposto de renda é a mesma que a gente paga enquanto ativo, aquela que varia lá, a parcela isenta, que hoje está em 1.903, até a parcela acima de 4.664, que é de 27,5%. Então, o participante aposentado também continua pagando imposto de renda. Para quem completa 65 anos de idade, a gente tem uma parcela isenta, a gente retira R$ 1.900 da base de cálculo do imposto de renda, mas, mesmo assim, o assistido continua pagando imposto de renda. A gente tem as deduções normais de dependente e outras deduções permitidas no Código da Receita Federal. A mesma coisa que é praticado para os ativos. Então, não tem muita diferença de renda para os aposentados. Aqui a gente sempre reúne algumas informações que a gente considera importantes para quem vai se aposentar. A gente tem um prazo máximo para conceder os benefícios de até 45 dias, tá? Mas isso, geralmente, a gente concede o benefício num prazo muito menor. O início do benefício de aposentadoria do Plano BD ele se dá a partir do dia seguinte ao desligamento da empresa. Hoje, a gente ainda recebe os requerimentos. É necessário preencher requerimentos e mandar para a Real Grandeza. Nesse período de pandemia, a gente está recebendo os requerimentos por e-mail, digitalizados, mas a gente está trabalhando já para colocar um sistema de requerimentos disponíveis para os participantes. Isso deve acontecer até o final do ano. Então, o participante vai poder fazer o requerimento do benefício pelo portal ou pelo aplicativo. O pagamento do benefício é feito religiosamente sempre no penúltimo dia útil do mês. Tá? E caso o participante pague alguma pensão alimentícia hoje na folha do patrocinador, para continuar descontando essa pensão alimentícia na folha de aposentado, ele precisa atualizar o ofício. O ofício precisa ser endereçado à Real Grandeza para a gente começar a descontar também na folha de aposentados. Tá? E a aposentadoria especial, para quem conseguiu a aposentadoria especial na Justiça, ou o processo ainda está em curso, com alguma antecipação de tutela, a gente também faz um requerimento diferenciado para esses casos. Agora a gente vai falar um pouco das opções para o empregado que se desliga da empresa, mas ainda não atingiu aqueles quesitos para poder requerer um benefício de aposentadoria. Então, a gente tem 4 institutos de previdência, que é o nome previsto na regulação. Então, dos 4 institutos, a gente tem 2 institutos que mantêm o participante dentro da Real Grandeza, mesmo depois do desligamento da empresa, e a gente tem 2 institutos em que o participante se desliga totalmente da empresa.
Os dois institutos que mantêm o participante dentro da empresa, para quem se desligar e quer continuar na Real Grandeza, a gente tem o benefício proporcional diferido, em que o participante suspende todas as contribuições e fica pagando só uma taxa de administração, mas no plano BD ele nem taxa de administração ele paga, né, porque o custeio é todo do patrocinador. Então, ele suspende as contribuições, não faz mais nenhuma contribuição, mas continua vinculado ao plano até ele conseguir se aposentar na Previdência Social. A gente chama de benefício proporcional diferido. Essa é a primeira opção para se manter vinculado à Real Grandeza. A segunda opção é o autopatrocínio. No caso do autopatrocínio, o participante pode continuar contribuindo para o plano e ele assume as contribuições que a patrocinadora faria. Então, ele mantém o vínculo com a Fundação Real Grandeza, continua contribuindo até ele conseguir se aposentar. Nesse caso, ele não tem nenhuma redução no benefício. Diferente do BPD. Se a pessoa resolver ficar em BPD, ela suspende as contribuições, não paga mais nada, mas ela vai ter uma redução proporcional no benefício. No autopatrocínio, não. Ele continua contribuindo, é como se ele tivesse continuado na empresa e ele vai contribuir até o momento da aposentadoria, vai ter um benefício integral, se ele atingir lá todos os quesitos, diferente do BPD, que ele tem um benefício proporcional. Então, essas são as duas opções que o participante tem para permanecer vinculado à Real Grandeza. Os outros dois institutos que desligam o participante da Real Grandeza são a portabilidade e o resgate. Na portabilidade, o participante transfere todos os recursos dele para uma outra entidade. Então, ele leva a reserva dele para outra entidade. No caso do resgate, ele saca a reserva dele, é tributado de imposto de renda, mas recebe esse pagamento de forma única ou parcelado em até 12 vezes. Então, a gente tem essas duas opções que desligam o participante do plano. Então, dos institutos de previdência e das opções que os participantes que se desligam da empresa e não podem se aposentar são esses 4 institutos. Tá? Então, os participantes podem ficar tranquilos, mesmo se desligando da empresa, ainda antes de poder se aposentar na Previdência Social, eles podem continuar vinculados e optar por um dos 4 institutos no momento do desligamento. Aqui a gente traz um esquema das opções do participante depois do desligamento, desse participante que não pode se aposentar. Então, assim, no plano BD, todos os participantes têm mais de 3 anos. Então, de acordo com as 4 opções, autopatrocínio, resgate, portabilidade, BPD, depois que o participante opta pelo autopatrocínio, ele ainda tem opções pelos institutos. Então, mesmo que ele já tenha optado pelo autopatrocínio, depois ele decida não contribuir mais, ele pode virar um BPD depois. Ou pode resgatar, ou pode fazer uma portabilidade. No caso do resgate, o participante perde o vínculo com a Real Grandeza. No caso da portabilidade, ele perde o vínculo da Real Grandeza. E no caso do BPD também, ele continua vinculado e depois de virar BPD, ele pode ainda optar pela portabilidade e pelo resgate. Ele só não pode voltar para o autopatrocínio. Então, essas são as opções do participante que se desligam e não pode se aposentar. E, como o Sérgio falou, a gente tem disponível no site da Real Grandeza, lá no portal de serviços, um simulador de benefícios, que no caso do plano BD é um simulador que foi implantado já há bastante tempo, que tem todas as informações sobre os valores da aposentadoria. Então, o participante consegue acessar no nosso portal. Ele faz o login lá nessa barra superior, aqui onde está escrito participante, faz o login no portal de serviços, ele vai informar o ID dele e a senha, já previamente cadastradas. E quando entrar no portal de serviços, ele vai acessar a opção do simulador do plano BD. E aí, dentro do simulador, a gente não consegue fazer a simulação ao vivo aqui do plano BD, porque senão a gente estaria expondo a algum dado de um participante. Então, a gente já, para dar segurança e proteger os dados dos participantes, a gente não faz simulação ao vivo do plano BD. Mas o simulador do plano BD, como todos os benefícios do plano BD são vitalícios, a gente não tem muito mistério no uso do simulador. Então, na primeira tela, o participante tem as informações. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Na primeira tela, o participante tem as informações de tempo de contribuição e a idade para a simulação. O participante, se quiser jogar o tempo para frente, ele pode.
Se ele quiser colocar a idade dele também um pouco mais para frente, ele pode. Depois ele vai avançar, clicando em simular. E depois que ele simular, ele já tem o resultado da simulação. Então, a gente demonstra todas as variáveis que foram utilizadas no cálculo. Então, a gente tem o cálculo do salário real de benefício, que é a média dos últimos 36 salários. A gente tem o cálculo do INSS hipotético, que é o valor que a gente deduz da média dos 36, o participante consegue ver isso. A gente tem o teto de contribuição da Previdência Social, a gente tem o teto de contribuição hipotético, que é usado para o cálculo do adicional, como eu falei lá em cima. A gente tem os percentuais referentes ao tempo de contribuição e ao percentual do adicional. Então, aqui o benefício máximo do plano BD, a gente chega em 100% para quem tem mais de 35, no caso de homem, e mais de 30 anos de contribuição, no caso de mulher. E o adicional de aposentadoria, o máximo dele também é 25% para quem chega na aposentadoria integral. Então, a gente tem esses dois percentuais que são aplicados também na média dos 36 salários. E no resultado final do cálculo, a gente tem o valor da complementação que o participante vai receber e o valor do adicional. A gente tem aqui embaixo, para o cálculo da garantia mínima anual, a gente calcula também o valor em quantidade de UB. Então, esse valor de referência aqui fica gravado enquanto o benefício for mantido, e a gente calcula todo ano aquela garantia mínima anual, em cima desses valores. O participante tem no simulador também uma contribuição estimada, e o imposto de renda também estimado, e aí ele consegue ver um benefício líquido estimado que ele teria direito a partir da aposentadoria do plano BD. No final do simulador, a gente tem algumas informações que são importantes para o participante, né? Fala das tábuas que são utilizadas, a data da simulação, quem está sujeito à joia, ele aparece aqui, ele acusa, quem está sujeito a algum encargo atuarial, o simulador também acusa. Então, todas as informações para os participantes do plano BD estão disponíveis nesse simulador. Aqui mais alguns exemplos. Bom, e é isso. Em caso de dúvidas, a gente vai abrir agora para perguntas, né? Eu vi que a Patrícia Mello, nossa diretora de seguridade, entrou na reunião. Patrícia, você quer falar alguma coisa antes da gente abrir para pergunta? Olá, queria dar aí uma boa tarde a todos. Só falar que tanto esse evento de hoje quanto de amanhã, em que a gente aborda as características do plano BD, do plano CD, eles partiram de uma demanda dos participantes, com muitas dúvidas, procurando a Fundação Real Grandeza. Então, eu só quero reafirmar que nós estamos aqui à disposição, que se depois vocês tiverem dúvidas sobre situações individuais, além do uso do simulador, também existe a possibilidade de ser marcado um dia e horário para que possa se conversar com um técnico especialista em previdência da Fundação Real Grandeza. Que nós estamos aqui para atender os participantes da melhor forma possível. Contem com a gente, continuem mantendo contato e enviando suas dúvidas, porque todos os eventos que nós fizermos vão ser com o objetivo de responder da melhor forma possível os questionamentos. Obrigada e boa tarde. Obrigado, Patrícia. Vamos lá, Daniel, Luciano, a gente tem perguntas aí no chat, alguma coisa que ainda não tenha sido respondida? Olha, temos uma pergunta aqui do Carlos Marino. Ele pergunta assim, ele pede para comentar sobre a possibilidade de abertura do plano CD para entrada ou saída de participantes e os riscos referentes à mudança de gestão, mudança de representantes e tal, diretoria. A abertura do plano CD, o plano CD ele está aberto para adesões, mas a gente está trabalhando no plano CD puro, que foi encomendado pela Eletrobras, que vai permitir a migração dos atuais participantes do plano CD para esse novo plano, como o Sérgio falou no início. Isso já vem acontecendo até antes da privatização.
Mas em relação ao plano PD, não tem previsão de reabertura, o plano PD está fechado desde a década de 90. Né? Não sei se a pergunta dele foi essa. Em relação à questão do risco, por favor, Celso. Patrícia, está falando? Oi, sim, ele está dizendo que foi sobre o plano BD. Em relação à questão do risco, que ele citou, os representantes, eles possuem mandato, né? Então, você tem a sua entrada definida, a sua saída definida, e o mandato é independente. Então, a pessoa colocada, após ela colocada no cargo, ela segue o seu mandato, a não ser que o Conselho Deliberativo decida por interromper esse mandato, mas ele é independente, tá? Ele tem autonomia em relação à decisão das patrocinadoras depois da pessoa colocada ali no cargo. E no caso da eleição, a mesma coisa. Depois de eleito, a pessoa segue, a não ser que ela venha a ser retirada pelo Conselho, que é o colegiado soberano, ou passe por algum tipo de processo administrativo, enfim. Mas não existe a possibilidade dessa interferência direta e imediata. Isso. E, Patrícia, complementando o que você falou, qualquer diretor que seja indicado para a Real Grandeza, seja ele eleito ou uma própria indicação, ele precisa ser habilitado pela Previc, né? Então, não é qualquer indicação que consegue entrar e assumir um cargo de diretoria na entidade. A Real Grandeza, ela hoje é um exemplo no mercado, né? E certamente isso é que influenciou a gente ter um plano tão equilibrado, né? Com resultados, né? Performance tão boa, né? A gente passou episódio lá no passado, todo mundo deve lembrar, e isso nos fortaleceu, nos blindou de influências políticas. Recentemente tivemos uma substituição da diretora de investimentos e foi designada uma pessoa de carreira na casa, com uma mulher com competência e o cargo, e sem não tivemos nenhuma influência política na indicação. Então, eu sei que isso preocupa, houve no passado problema nos fundos aí, de vez em quando sai no jornal, mas a Real até agora, e é aquela coisa, orai e vigiai. É a nossa garantia que nós, como participantes, temos que continuar participando, olhando como é que está o desempenho da fundação, esses movimentos se falam, pode se falar, é isso que a gente faz, mas eu acho que a gente é bem blindado. Saímos agora, eu e Patrícia, que estava falando no início, a Real Grandeza, que eu saiba, é o único fundo de pensão no Brasil que tem um fórum mensal que discute com todos os sindicatos, todas as associações, e a pauta é livre. A gente coloca a pauta, vão lá todas as associações sindicais, e a gente vai lá prestar conta, vai debater com eles os problemas, o nosso ponto de vista, tirar dúvidas. Inclusive, é um canal para vocês todos aí procurar os sindicatos, as associações onde vocês estão, porque todo mês nós temos um encontro com todos eles. Hoje tinha lá 24 pessoas para a gente falar, eu e Patrícia estivemos lá. Uma coisa muito importante que eu sinto falta com a pandemia era estar nas áreas regionais. A gente tinha um programa de áreas regionais, sempre fui. Muito bom a gente estar presente, olho no olho do participante, mas a pandemia, né, nos evitou. Por outro lado, esses webinars, essas ferramentas Zoom, né, de web, permitiram a gente trazer mais pessoas, reunir, e com mais facilidade, mas nada substitui, né, o contato olho no olho, né, essa interação aí que a gente sente falta. Ok. Rodrigo, tem uma pergunta aqui do Daniel Barbosa sobre INSS hipotético. A média aritmética simples dos 36 salários de contribuição do INSS anteriores ao mês de início, corrigidos. Não, Luciano. Isso é explicar. Você, é respondendo. Desculpe. Já foi uma resposta. A resposta. Então, eu vi que tem uma pergunta. Eu vi que tem uma pergunta sobre a disponibilização da apresentação. A gente disponibiliza, né, Luciano? Isso, a apresentação e o vídeo. Respondeu essa também. Temos aqui uma pergunta
LF Capitão. Boa tarde. Como saber o valor do meu autopatrocínio? No caso do plano BD, a gente não tem essa informação ainda no simulador, tá? E aí o participante precisa entrar em contato com a central de atendimento, e aí a gente calcula o valor do autopatrocínio e passa para ele. Ou, como a Patrícia falou, se quiser fazer um agendamento de um atendimento, a gente também atende direto com a área técnica, e aí a gente passa todos esses valores no momento do atendimento. Ok. Temos aqui agora uma pergunta. Pergunta do Flávio Peixoto. Em relação aos tetados, poderia dar alguns exemplos? Cálculo de aposentadoria, condições para se beneficiar, etc.? A gente tem algum valor de tetado aí nessa simulação, Daniel? Ou Lu? Tem sim. A gente já passa para ele. Eu acho que está na apresentação o segundo exemplo. O último, eu acho. Exemplo 2. Eu acho que é o último exemplo, o 3. O SRC deve estar o quê? Uns 18 pau? 3 vezes o tempo, né? Deixa eu aumentar aqui para a gente ver. Esse é um benefício de um participante tetado, tá vendo? A média dos 36 últimos salários está batendo em 14.166, o INSS hipotético 6.536, a gente chega num valor de complementação de 7.410 e um adicional de aposentadoria de 1.794. Então, o participante está saindo com um bruto de 9.204, os participantes tetados, né? E um líquido estimado de 7.986,94. O líquido, então, o líquido só de imposto de renda e contribuição para a fundação, né? Isso. Esse é um benefício de um participante que está se aposentando hoje e tem os salários de contribuição limitados a 3 vezes o teto. Isso é um bom exemplo aí até, né, Rodrigo? Esse participante ele sai com 9.200, não é isso? Eu estou enxergando? E ele paga para a fundação só R$ 109. É aquele exemplo que eu dei. R$ 109 de contribuição, isso aí. Não tem ninguém no mercado com essa contribuição tão baixa. É isso mesmo, Sérgio. E ele falou do que ele precisa fazer para se beneficiar. As regras de aposentadoria, de elegibilidade, são as mesmas. Então, precisa estar aposentado pela Previdência Social, precisa se desligar da empresa e ter 10 anos de contribuição para o plano para requerer o benefício. A partir daí, esse é o valor limitado que a gente mostrou agora. Só varia o valor do salário de contribuição do tetado, né? O resto do cálculo... Isso, as regras. Isso aí. Ok, temos uma pergunta agora do Leandro Mingordo. No caso de portabilidade, levo também o valor que a patrocinadora pagou até o momento da portabilidade? Já foi respondido. Na regra, sim. Na regra, sim. Mas, no caso do plano BD, a gente tem uma reserva coletiva, né? Então, o que acaba saindo para a portabilidade do plano BD é a reserva do participante. Assim, não tem muita diferença para o valor do resgate, entendeu? A diferença da portabilidade para o resgate no plano BD é que ele vai levar isso para uma outra entidade, todo o recurso dele, toda a reserva individual dele. A matemática, né? Isso, a reserva matemática toda para uma nova entidade. Não vai pagar imposto de renda nessa transferência, a gente não cobra taxa de saída, e ele vai passar a ser gerido lá no plano receptor, lá para onde levar o recurso dele. Foi o que aconteceu. O resgate, o resgate ele recebe a reserva matemática dele, mas paga imposto de renda e recebe dinheiro em parcela única ou parcelado em até 12 vezes. Lá na Mas no caso do plano BD é isso. Aquele exemplo que eu falei, quando o francês comprou a Light, tinha um déficit, as pessoas começaram a tirar o dinheiro. Naquela época não tinha essa proteção aí, e garantir que a reserva matemática, não a reserva dele, quer dizer, entra a parte do patrocinador, o cálculo. Isso aí. Temos agora aqui a pergunta do Nemias Simões da Silva. Pergunta: você poderia detalhar, querido,
Pode usar um exemplo, talvez 25 anos de casa? Desculpa, Luciano, cortou a sua fala. Você poderia detalhar mais o benefício diferido? Pode usar um exemplo, talvez 25 anos de casa? Sim, sim. O benefício proporcional diferido, a proporcionalidade do benefício é em relação a 30 anos. Então, é sempre um N sobre 30. Então, para quem tem 25 anos de casa, ele vai ser um 25 sobre 30. A proporção vai ser exatamente essa. Vai ser 25 dividido por 30. E aí a gente aplica essa proporção em cima do valor calculado lá, com base em todas essas regras que a gente apresentou. Ok. Temos aqui agora a pergunta do Ivan Barbieri. Ivan Barbier Rolim. Boa tarde. Por que no aplicativo, no saldo de contribuição, a participação da patrocinadora não aparece? É exatamente por esse motivo que eu falei agora na pergunta anterior. A gente não tem, no caso do Plano BD, uma reserva de poupança. A gente não tem a conta da patrocinadora, como acontece no Plano CD, a conta individualizada da patrocinadora para um determinado participante. No Plano CD você vê isso. É uma conta corrente mesmo. Você tem a parcela que foi contribuída, aportada pela patrocinadora, e você tem as suas contribuições. Então, no Plano CD, a gente consegue facilmente separar isso. No Plano BD, não. A gente só tem a reserva individual do participante, que são as contribuições que ele fez. O restante é conta coletiva, entendeu? Não tem uma conta específica para o participante da parte que foi aportado pela patrocinadora. No Plano BD, isso não existe. O Alexandre Piersante, meu amigo Alexandre Piersante, tá? Um abraço aí para ele. Ele está colocando um negócio aqui que eu acho que era bom a gente olhar. O exemplo do tetado não foi correto. Eu estava com essa imagem também. O teto hoje do INSS é 5 e quase 6, não é isso? Qual é o valor? Não, é 6.400 6.400, você passou e 36. Isso, é 33 por aí. Estou atrasado nesse. Acho que dá 19.100 e pouco. Então, 3 vezes o teto, mas esse é o teto de contribuição, né? É o tal do salário real de contribuição. Se bem que esse valor dos últimos 36 meses não é esse, você tem que puxar lá. Você tem essa conta aí, Rodrigo? Eu acho que não está aberto, né? Para mostrar, realmente chegou em 14 mil e pouco, eu achei pouco. Mas deve estar correto. Não, peraí, deixa eu ver esse outro exemplo aqui, o exemplo 2. O exemplo de tetado aí, quer dizer, o salário real de contribuição atual é isso. O salário lá do primeiro, dos 36 meses, deve ser menos. Você traz ele pelo INPC, né? Tem aquela planilhazinha de cálculo do simulador e do próprio planilha que quando a pessoa se aposenta recebe, né? Mas dá uma olhada aí para a gente ver. Isso, deixa eu estou abrindo aqui, peraí, rapidinho. A gente mostra isso na tela já, peraí. Eu consegui abrir aqui o valor do teto, né, os 3 tetos, R$19.371. R$19.300,71. Isso, esse é o valor dos 3 tetos, né? Isso, a média dá R$19.610,95. Ah, tá. Então é esse caso aqui, era o exemplo 2. Então estava errado mesmo. Eu vi que eu falei na hora lá, eu achei. Esse é o gente pegou. Você mostrou, não é o do tetado, é o. A gente pegou o exemplo errado. Espera aí, deixa eu botar na tela aqui. Você pegou outro exemplo. O valor da complementação fica em... A complementação mais adicional, R$14.921,59. Caramba, não estou conseguindo compartilhar. Mais o INSS aí. Tá aqui. Tá certo. O valor do tetado é esse aqui. A gente chega numa média com os salários limitados de 19.610, tira o hipotético, e vai chegar num benefício de 13.073 de complementação, 1.847 de adicional e um total bruto de 14.921, tá certo. Aquele outro exemplo foi um participante que recebe um salário abaixo do teto.
Isso é uma coisa que é bom até mostrar, vale para o tetado. A diferença entre o tetado e o não tetado é só na hora de contribuir. Ele contribui sobre 3 tetos. O cálculo é igualzinho. Todas as regras são iguais, exceto isso. Isso. A regra de cálculo é exatamente igual. O que é limitado não é nem o benefício, tá? O que é limitado são os salários que são utilizados na média. Então, cada salário lá, mês a mês, é limitado a 3 vezes o teto da Previdência Social. E a contribuição que ele faz, lógico, é em cima disso. A pessoa paga aí 252 o tetado, por um benefício de quase 15, eu não estou enxergando, 14.500 e pouco, quanto que está aí? 900 e pouco, quer dizer... 14.921, ele paga uma contribuição de 252. É isso? Isso aí. Dá menos de 2% de contribuição. Isso não existe no mercado. Para ter uma renda dessa, você pagar, né? Isso aí. Menos de 2%. É muito baixo. E aí, um participante tetado está saindo com um líquido estimado de 11.504 hoje. O problema do tetado é que isso foi uma legislação que saiu lá em 82. Na época, se entendia muito pouco a fundação e as pessoas não tinham, né, noção. Eu mesmo sou tetado. As pessoas não tinham noção, a gente era muito jovem, não tinha essa coisa da fundação, e não era maldade, não tinha essa discussão, tinha pouquíssimos aposentados, e ninguém percebeu que aquilo era um tremendo mal que as pessoas estavam... Muita gente comemorou, poxa, eu estou pagando menos. Né? É claro, paga menos, mas vai receber menos depois, 30 anos depois. Né? Mas ninguém pensava 30 anos à frente. Né? Então, ninguém arrumou uma solução. Eu me lembro que eu citei aqui até a Telos da Embratel, né, quando era estatal ainda, a Valia da Vale do Rio Doce, não sei se o Rodrigo lembra de alguns, eles fizeram um esquema que resolveu o problema, porque a lei lá dizia assim, só pode contribuir até 3 tetos. O problema é que o teto não foi corrigido devidamente. Esse teto que hoje está 6.400 era para estar, sei lá, 13, 14 mil. Claro, o governo foi mexendo no teto, ajustando atuarialmente o INSS, que esse teto é do INSS. E aí, o que acontece? Vamos botar que esse teto hoje fosse 13 mil, dobro. Seguramente poderia ser, se fosse corrigido pela inflação. A gente teria, vamos botar aí, conta de padaria. Ao invés da pessoa sair com 15, saia com 30. Então, e é mais. Quer dizer, se nós tivéssemos feito a solução que alguns fundos de pensão fizeram lá atrás, nós teríamos resolvido. As pessoas iam contribuir. A diferença é essa, você atrelar o teu benefício privado, que o fundo de pensão é privado, com uma regra do Estado, uma regra do governo. E o governo segurou o teto e ninguém pensou. E a Valia, na época, a Telos, botaram teto, ok, é teto, mas eu vou corrigir esse teto, porque nada na economia deixa de ser corrigido. Isso não existe. Valor do dinheiro no tempo. Então, se você tivesse corrigido esse teto, seguramente hoje, eu acredito que ninguém teria sujeito ao teto, teriam pago, não teria favor nenhum, as pessoas pagariam aquilo e viveríamos felizes. Mas, quando isso foi despertar, já tinha regra, não pode, o SESC não aprova, tem restrição política, tem isso, tem aquilo, e nunca se resolveu esse problema, que é um problema sério. As pessoas queriam contribuir. Eu mesmo fiz uma poupança adicional privada, né? Que não tem o incentivo que é do fundo de pensão, que você tem um aporte da patrocinadora, aí você banca sozinho a tua renda. E, infelizmente, isso aconteceu e está dando essa questão hoje. Hoje, a grande maioria das pessoas que ainda estão aí são tetadas. E tem uma perda de renda grande por causa dessa regra, essa lei que, infelizmente, aconteceu e não se consegue mais tirar. Né? Ok. O LF Capitão aparece com uma outra pergunta aqui, que pode... É o seguinte, ele pergunta, posso me manter no plano de saúde após o desligamento de Furnas e sem estar aposentado? Pode. O regulamento do plano de saúde foi alterado para continuar para o participante que se desliga. Não, isso para o aposentado. Quem se aposenta
e depois tem o benefício encerrado, ele pode continuar no plano. Agora, o participante que está saindo da empresa agora, ele, na verdade, tem a cobertura do plano de saúde da empresa, né? Então, tudo vai depender da forma como ele vai ser desligado da empresa. Assim. A gente acompanhou os últimos programas de desligamento da patrocinadora e foi oferecido um prazo de incentivo, né, de cobertura adicional depois da aposentadoria. Quando isso termina, o participante passa a ser aposentado e começa a pagar o valor da mensalidade do plano de saúde na tabela do aposentado, né? Ok. Temos outra pergunta aqui. Algumas perguntas a Luciana e o Daniel estão respondendo no próprio chat, tá? E deixa eu ver aqui se alguma não foi respondida. O benefício... Leandro Lourenço Rodrigues pergunta: no autopatrocínio, como é estipulado o valor da remuneração a ser considerado com base no cálculo do autopatrocínio de funcionário desligado? No autopatrocínio, como é estipulado o valor da remuneração a ser considerada como base do cálculo do autopatrocínio do funcionário desligado? A gente considera o último salário dele na patrocinadora, para calcular as contribuições, e aí, no caso do autopatrocínio, ele assume também a parte da patrocinadora. Mas como a contribuição, como você falou, a contribuição do plano BD, isso, corrigido depois pela UB. Isso. Como a contribuição está muito baixa, né? Então, assim, um participante que tinha um salário de R$10.000, ele vai pagar aí 100 e poucos reais, vai passar a pagar 200, né? Então, assim, é um valor do plano BD, é um valor bem baixo. Luciano, eu acho que até meu gato e o cachorro que estão aqui já aprenderam aí com essas explicações aí da turma aí tão boas. Viu? E eles estão escrevendo também direto aqui no chat, então Tá bom. A maior parte já está respondido aqui. Luciano, eu vi uma aqui da Esdra de Sinai. Ela pergunta o seguinte: se houver um PDV e faltar 6 meses para completar 55, terá que pagar joia ou poderá haver um pagamento em parcelas? A Luciana respondeu, Rodrigo, essa pergunta, respondeu, né? mas responde porque as pessoas certamente têm a mesma dúvida. Isso. Essa questão da idade a gente não chama de joia. Joia para quem entrou no plano já com uma idade lá acima de 35 anos. Aqui a gente chama de encargo atuarial de antecipação por idade. Então, se o participante sair da empresa e estiver faltando 6 meses para ele completar 55 anos, quando ele pode entrar com um pedido de benefício de aposentadoria, e aí quando a gente for fazer o cálculo da aposentadoria dele, da complementação dele, a gente vai identificar que faltam esses 6 meses para ele completar 55 e vai propor para ele algumas opções para ele pagar esse encargo atuarial. Ele pode pagar, para ficar livre dessa redução atuarial, ele pode pagar o encargo atuarial à vista, ele pode ter a redução proporcional no valor do benefício. Não, ele pode ter a redução proporcional no valor do benefício, pode pagar à vista para ficar livre dessa redução proporcional. Ou financiado. Isso, é isso. Ele tem essas opções. Então, tem mais uma, né? O camarada pode pagar 6 meses com o autopatrocinado. Se ele pagar 6 meses, ele se livra, né? Pode, mas se ele se desligar e já estiver aposentado pela Previdência Social, Sérgio, ele não pode fazer autopatrocínio no plano BD. Tá? Então, ele tem que entrar com benefício. E aí a gente tem essas opções para financiar esse encargo, caso ele queira ficar livre dessa redução proporcional. Ele pode pagar isso à vista e ele sai com benefício integral, mesmo faltando 6 meses, ou ele tem uma reduçãozinha proporcional no benefício dele. No caso que eu falei, a pessoa que colocou, ela já está aposentada no INSS, isso, e saiu. E falta 6 meses para 55.
o pessoal que se aposentou antes da reforma e continuou trabalhando em Furnas, quando ele se desliga, ele tem algumas opções restritas dos institutos, né? Ele não pode virar BPD, não pode fazer autopatrocínio. Ele só pode ou se aposentar, ou resgatar, ou fazer a portabilidade. Lázaro de Oliveira pergunta qual a relação que existe entre o plano BD e os planos de saúde do Plames. A relação, não entendi a pergunta. A relação do plano BD com... A relação que existe entre o plano BD e os planos de saúde, o Plames. Assim, não tem relação direta entre o plano de previdência e o plano de saúde. Mas para ele poder acessar o plano de saúde, ele precisa ser participante do plano de previdência. Agora, vinculação direta entre eles não existe. Inclusive, Rodrigo, é muito importante lembrar, porque algumas pessoas falam assim, poxa, mas a fundação tem tanto dinheiro e cobra plano de saúde. Existe, gente, a fundação ela é fiscalizada, ela sofre uma fiscalização especial, né? A gente tem ali toda uma série de regras próprias a cumprir, e nenhum dinheiro da Previdência pode se comunicar com o dinheiro da saúde, tá? São contas estanques. Você, em nenhum momento, pode usar recursos previdenciários na saúde ou vice-versa. O que você tem de ligação com o plano de saúde é a condição de que é necessário você fazer parte de um plano previdenciário no momento em que você ingressa no plano de saúde como titular. Mas até mesmo no plano CD, depois que você sai, por exemplo, se você opta por tempo determinado, se você opta por percentual de conta, e o dinheiro acaba no seu saldo individual, e você passa a não estar mais na condição de recebedor de benefício, mesmo assim você pode continuar no seu plano de saúde, ou seja, a exigência do vínculo com a Previdência só é válida no momento do ingresso do titular. Depois disso, mesmo que ele saia do plano previdenciário, ele pode continuar sendo beneficiário do plano de saúde. Eu acho que já foram respondidas. Acho que não foram respondidas aqui no ar, foram respondidas por escrito. Rodrigo, podemos encerrar? Sérgio, podemos encerrar? Estou só dando mais uma olhadinha aqui para ver se tem alguma coisa interessante, Luciano. Tá. Mas eu acho que realmente a gente respondeu. Se não tudo, a gente pode também responder as perguntas que forem direcionadas, né, para a gente depois. E reforçar o que a Patrícia falou, que a gente faz também para aqueles participantes que quiserem fazer um atendimento especializado, a gente tem também disponível esse agendamento, pode ser feito através da central de relacionamento, através do GRP, @frg.com.br. Então, qualquer participante que quiser fazer um contato com a gente, agendar esse atendimento, a gente presta todas as informações específicas do caso em si, lá do indivíduo, porque o nosso objetivo é esclarecer todas as dúvidas e não deixar nenhum participante nesse momento. É um momento que a gente sabe que é tenso para todo mundo, né? Não só falando de privatização, falando do cenário econômico atual, mas no momento da aposentadoria a gente sabe que é bem complicado para todo mundo, né? Então, se a gente puder fornecer todas as informações possíveis para os nossos participantes, a gente vai ficar muito feliz e muito satisfeito. Bom, pessoal, boa noite para todos, né? Boa noite já. E é isso aí, amanhã vamos fazer uma outra com o povo do plano CD. E é isso, a gente está sempre aí à disposição para esclarecer. Nossa meta sempre é acolher as pessoas, né? Aqui não é uma fábrica de sabonete, não é uma empresa qualquer que a gente lida com a sobrevivência das pessoas. Nossos produtos são, né, plano de saúde, aposentadoria, né? Então, é isso, nossa obrigação. Boa noite a todos aí, se proteja aí, que não está fácil essa onda de Covid ainda.
contem com a gente aí para apoiar vocês. Não se apavorem, não é essa questão da privatização que motivou as pessoas ligarem, ficarem preocupadas. Isso não é essa, do ponto de vista de Real Grandeza, tem todos os direitos aí, todas essas situações que a gente tentou explicar, e a gente está aqui à disposição para sempre trazer para vocês aí informações, né, e detalhes em relação às dúvidas, em relação às opções que vocês forem fazer, ok? Boa noite. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado.